Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e bem, se você acompanha o nosso site e o nosso canal aqui do YouTube, você já deve conhecer a linha Samsung Book. A gente já fez unboxing aqui no canal de um dos modelos mais simples, que é o Samsung Book E20 na cor branca. E agora nós temos aqui diante de nós um dos modelos mais potentes da linha, que é o Samsung Book X45, na cor prata. A família Samsung Book é bem abrangente, indo desde equipamentos básicos, como processador Celeron e 4 GB de RAM, até modelos como este daqui, que eu tenho em mãos, que tem GPU dedicada e SSD. Bem mais completinho. Como você está vendo na tela, o código exato deste modelo é o X45 NP550 XCJ XF3BR. E antes de entrarmos em detalhes sobre o hardware desta máquina, vamos começar falando sobre sua aparência. Mas sem nos alongar muito, porque a gente já falou sobre isso no vídeo de unboxing que a gente fez do Samsung Book E20, que é visualmente idêntico a este notebook aqui. A única diferença visual é a cor. O Samsung Book E20 que mostramos tinha cor branca, este aqui tem a cor prata. Mas cada detalhe, cada uma de suas curvas são idênticas. E é muito importante que você também confira esse vídeo de unboxing justamente para saber um pouco mais sobre o visual da máquina. Para acessar esse vídeo é só clicar aqui no izinho no canto ou então acessar pelos links aqui na descrição. Description. Bem, em resumo, o acabamento dele é bem bacana. Ele tem um visual moderno e elegante. A cor prata até lembra alumínio, mas ele é todo feito de plástico, ao contrário da família Samsung Style S51 Pro, que serviu de inspiração para essa família Book aqui. Estes sim são de metal. Mas mesmo sendo de plástico, a construção dele é bem sólida. Se eu apertar aqui em cima, por exemplo, não afunda quase nada. E o mesmo vale para essa parte aqui do palm rest. Então afunda bem pouco mesmo. A tampa dele é bem suave, dá para você abrir com um dedo só. A dobradiça fica centralizada. O único defeitinho, eu diria, é que a tela fica um pouquinho bamba. Ela balança um pouquinho. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas nada grave. Com a tampa aberta, na parte de cima, a gente vai ter a webcam. Como as pessoas estão pedindo muito aqui no canal, a gente voltou a fazer os nossos testes de webcam. Então eu vou abrir aqui a câmera do Samsung Book X45 para nós conhecermos a imagem. E aqui estamos nós. Esta é a imagem da câmera do Samsung Book X45. Tanto a imagem quanto o áudio estão sem tratamentos, para você saber exatamente como que é a qualidade. Como você pode ver, é uma câmera simples, com resolução VGA de 640 por 480 pixels. Se você for utilizar essa câmera para videoconferências ou reuniões online, ela vai servir legal, vai quebrar um galho. Agora, se você pretende gravar, por exemplo, videoaulas utilizando essa webcam, ou então algum vídeo, mais profissional para o YouTube, aí pode ser que ela não sirva tão bem assim. Agora, falando um pouco mais sobre a qualidade da tela, nós temos um painel clássico de 15.6 polegadas, com proporção 16:9, com acabamento fosco, anti-reflexo, mas com aquela qualidade que nós aqui do canal chamamos de padrão Brasil, que tem resolução HD e é do tipo TN. O que é uma pena, porque o notebook com essas configurações merecia uma tela melhor. Pelo menos com resolução Full HD. Uma curiosidade é que a família Book possui apenas duas linhas de notebooks com telas Full HD. As linhas E30 e X20, que possuem configurações mais básicas. Talvez a decisão da Samsung de manter telas com resolução HD em notebooks com configurações melhores seja para não forçar muito a GPU dedicada MX110, que é bem básica. E falando em GPU dedicada, daqui a pouquinho a gente tem também os testes de desempenho em games. Não perca! Só para você poder visualizar melhor, as telas do tipo TN são aqueles tipos de tela que, se você não olhar de frente, vão apresentar distorções nas cores. Então, se você olhar de cima, as cores vão ficar bem lavadas, quase branco mesmo, e de baixo vão ficar negativadas. Então, assim, para trabalhos de escritório, coisa básica,
vai ser o suficiente. Mas para trabalhar com imagens, edições de imagem, por exemplo, enfim, trabalhos que exigem maior qualidade da tela, esse tipo de tela pode não servir. Então, se você é um fotógrafo, por exemplo, ou um designer, você pode se incomodar um pouco com essa tela TN. Falando agora sobre o teclado, a fabricante o chama de Lattice, similar ao que era utilizado no Samsung Style S51 Pro. Possui teclas maiores que o comum, bem espaçadas, que proporcionam uma digitação bem macia, silenciosa e confortável. A nossa equipe curtiu. Aproveitamos para escrever bastante roteiro aí e responder os comentários. Não esqueça de toda vez deixar o seu comentário, porque seria uma honra para nós poder ler o seu comentário aí no nosso vídeo. O teclado é do padrão ABNT2, então tem o C cedilha e os acentos que o brasileiro gosta, mas como é comum na marca, o ponto de interrogação fica no W e a barra fica no Q. Pena que ele não é retroiluminado, mas nessa categoria aqui no Brasil também nem tem como mesmo. Um ponto bem positivo é o touchpad, que é bem grande, é liso e suporta os drivers de precisão do Windows. Os cliques podiam ser mais macios, principalmente aqui na parte de baixo, mas no geral o conjunto teclado e touchpad foi aprovado com louvor. Agora sobre as entradas e saídas, elas são as mesmas em todos os modelos da família Samsung Book. No lado esquerdo do notebook, nós vamos ter uma conexão de energia, uma conexão de rede RJ45/1000, uma conexão HDMI, uma conexão USB 3.1, uma conexão USB-C sem Thunderbolt e uma conexão combo de áudio fone-microfone. E já no lado direito a gente vai ter um leitor de cartões microSD e mais uma conexão USB, desta vez 2.0. E aquele último buraquinho ali é uma trava de segurança, para você fixar o notebook em algum lugar. Lojas usam muito isso. E de conexões sem fio, a gente vai ter Wi-Fi do tipo AC e Bluetooth 5.0. Agora falando um pouquinho mais sobre o áudio deste notebook, ele recebe um ok, tanto na parte de qualidade quanto volume. Possui um total de 3 watts de potência, 1,5 em cada um dos alto-falantes. Eles ficam posicionados aqui na parte de baixo do notebook, um pouco para as laterais. Só que como ele tem os pezinhos aqui, não chega a abafar. Graves e agudos não são lá tão expressivos e o volume também não é assim tão alto. O bom é que pelo menos o som não estoura quando o áudio está no volume máximo, não fica aquele clipado. Para pessoas mais exigentes com o áudio, como por exemplo profissionais que trabalham com áudio, o ideal é ter uma caixinha de som melhor ou então headsets. E falando em headsets e caixinhas de som Bluetooth, é importante eu te lembrar sobre os nossos grupos específicos para acessórios de notebooks. São ofertas e cupons de diversos tipos de acessórios de notebooks, incluindo headsets e caixinhas de som Bluetooth. Não só isso, porém, né? Mouses, teclados e demais dispositivos que sempre são úteis aí no dia a dia. Para acessar estes grupos é muito simples e muito fácil. É gratuito, não precisa pagar nada e tem links de convite aqui na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre o hardware deste notebook aqui. Vamos falar sobre a configuração. De processador, nós vamos ter um Core i5 de 10ª geração, 1021.0U. E de processamento de vídeo, nós vamos ter uma GPU dedicada NVIDIA GeForce MX 110, com 2 GB de memória GDDR5. É a GPU dedicada mais básica da NVIDIA, mas já vai servir para você iniciar os seus trabalhos em softwares de modelagens em 3D ou então jogar alguns jogos leves. De memória RAM, a gente vai ter 8 GB e de SSD 256 GB do tipo NVMe X2. O SSD de fábrica no Crystal Disk Mark atingiu 1900 MB por segundo nas taxas de leitura e 1220 MB por segundo nas taxas de escrita. Tirando este modelo aqui, temos apenas um outro que vem com SSD de fábrica. Já os outros são todos com HDs mecânicos. Neste ponto, a fabricante fica atrás de algumas concorrentes da mesma categoria, como os Aspire 5 de 2020, que são todos equipados com SSD. E sabemos que atualmente isso faz toda a diferença. Se você quiser conferir inclusive ao vídeo sobre o Aspire 5, a gente já fez unboxing e review sobre este modelo também. Você pode conferir através do izinho aqui no canto ou então pelos links na description.
Podemos dizer que é um notebook para trabalhos de escritório. Vai ser possível navegar na internet com dezenas de abas abertas, trabalhar com planilhas pesadas, programação em nível intermediário e até mesmo softwares um pouco mais complexos de edições de vídeo e também arquitetura, por exemplo. Mas sem muito exagero, porque lembrando, a GPU dedicada MX110 é bem básica mesmo, e a tela também não é das melhores. Falando agora sobre upgrades, todos os modelos da família Samsung Book possuem na parte inferior tampas de fácil acesso ao interior do notebook, tanto para a memória, não tem nada de memória soldada, quanto para o slot de 2,5 polegadas. Nesse caso, esse slot vem vazio porque ele vem com um SSD de 256 GB. Você pode ocupar esse slot aqui com um HD ou então um SSD do tipo caixinha de 2,5 polegadas. Este modelo já vem com um pente de memória RAM de 8 GB. Comprando um igual, você consegue trabalhar com as duas memórias em dual channel e assim ter um ganho considerável de performance. Todos os modelos da família Samsung Book aceitam até 32 GB de memória RAM. Já o slot M2, que vem com um SSD de fábrica, fica lá dentro da máquina. Para você trocar esse SSD, você vai ter que realmente abrir o notebook. E nesse caso, você acaba perdendo a garantia. E ele não aceita SSDs M2 com o protocolo SATA 3. SSD M2 do tipo NVMe geração 3x2, a gente tem certeza que aceita. A fabricante não deixa claro se há compatibilidade com SSDs M2 NVMe geração 3x4. Agora vamos para a prova de fogo, os testes de desempenho em games. A gente experimentou vários jogos leves e populares, testando tudo, obviamente, na resolução nativa da tela, na resolução HD de 1366 por 768 pixels. Será que a MX110 se sai bem nesta máquina? Vamos descobrir. O primeiro jogo a ser testado foi o FIFA 2020. No baixo, conseguimos 86 quadros por segundo, no médio, 64 e no alto, 35. Depois foi a vez do tão querido The Sims 4, que não foi problema para esse notebook. A gente conseguiu, no baixo, uma média de 155 quadros por segundo, no médio, 127 quadros por segundo e no alto, 108. Depois foi a vez do ainda tão jogado GTA V, e ele se manteve na média dos 55 quadros por segundo no baixo, 41 quadros por segundo no médio e 32 quadros por segundo no alto. Dá para se divertir? Legal! Em seguida, foi a vez do Counter-Strike Global Offensive, um game que não pode faltar aqui nos nossos testes. A gente conseguiu uma média de 91 quadros por segundo no baixo, 68 quadros por segundo no médio e 43 quadros por segundo no alto. O PUBG Lite também se saiu muito bem nos testes, se mantendo na casa dos 93 quadros por segundo no baixo, 77 quadros por segundo no médio e 35 quadros por segundo no alto. O Fortnite, querido Battle Royale, deu um pouco de trabalho nos testes, conseguindo entregar boas taxas de quadros por segundo apenas com os gráficos no baixo, onde conseguimos 77 quadros por segundo. No médio conseguimos 37 e no alto 25. No alto, a chance de falecimento nas partidas é enorme. E por último, nós testamos o jogo Valorant, um game que tem se tornado popular aí nos últimos meses. Nele, a gente conseguiu jogar na casa dos 125 quadros por segundo no baixo, no médio com 72 e no alto com 61 quadros por segundo. E como é de costume, a gente também realizou os nossos testes de benchmark neste carinha aqui, que são testes sintéticos realizados com o objetivo de avaliar o desempenho do notebook durante tarefas pesadas, como por exemplo, renderizações em 3D. Se você se importa mais com os números na hora de avaliar o desempenho de um notebook, este conteúdo é perfeito para você e você pode acessar através do izinho aqui no canto ou então pelo link aqui na descrição que vai te levar até o nosso post exclusivo deste vídeo no nosso blog. Lá você vai ter todas essas informações e muito mais. Sobre temperaturas e sistema de resfriamento, o Samsung Book X45 é bem estável e ele se manteve, mesmo em tarefas pesadas, na casa dos 65 graus, tanto na CPU quanto na GPU. As ventoinhas fazem um barulho um pouco agudo, mas não é muito alto, não incomoda tanto. A entrada de ar frio fica na parte de baixo do notebook, como é de costume, então nessa região aqui, e a saída de ar quente fica na dobradiça.
Então, para você vê-la, você abre a tampa e ela vai estar aqui escondidinha nessa região. Mesmo tendo a saída de ar quente na dobradiça, que bom que ele se manteve na casa dos 65 graus. Não fica nada esquentadinha. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre a bateria do Samsung Book X45. É uma bateria de 43 watts-hora de potência com um carregador de 40 watts, que garantem uma alta duração. No modo mais alto desempenho, com o brilho em 100% e realizando atividades do dia a dia, conseguimos 4 horas e 29 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50% e também realizando atividades do dia a dia, conseguimos 9 horas e 3 minutos. No modo econômico, com o brilho da tela em 30% e apenas rodando vídeos do YouTube, nós conseguimos 9 horas e 50 minutos. E no nosso teste de estresse do Intel Burn Test, nós conseguimos 1 hora e 27 minutos. Para a gente concluir, temos aqui um equipamento da categoria de intermediários, que se destaca principalmente pelo seu visual moderno e elegante. O processador é bom e a memória RAM tem upgrade fácil, isso agrada bastante também. Uma pena é a tela não ser Full HD e muitos equipamentos dessa família virem sem SSD de fábrica. Eles fazem falta. Então, vale ficar de olho no preço mesmo. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, na faixa dos 3.500 até uns 4.000, ainda está bem interessante. Claro, no cenário econômico atual. Certifique-se de que você não está assistindo esse vídeo muito no futuro e a situação não tenha mudado bastante. Acima de R$4.000 já começa a ficar meio complicado. Mas é igual eu falei, né? Tudo pode variar muito e muito rápido. Uma sugestão que eu deixo para você é acompanhar também os irmãos dele, como por exemplo o X40, que muda apenas o detalhe de ele não ter SSD, mas eles podem ter preços mais interessantes dependendo do momento. E é por esta e muitas outras razões que vale muito a pena você fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Através destes grupos, a gente envia para você ofertas e cupons para que você tenha as melhores oportunidades de compra aí na palma da sua mão, sem precisar ficar correndo atrás delas. Tem links de convite para estes grupos aqui na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo. É de graça para entrar, não precisa pagar nada, sem enrolação. Aproveite e também se inscreva no canal, ó mestre, se por um acaso, por alguma razão do universo, você ainda não for inscrito. Não esquece também de ativar o sino, porque daí assim você recebe sempre uma notificação contando quando postarmos um conteúdo novo para você. Eu e o Samsung Book X45 vamos ficando por aqui, mas nós aqui do Qual Notebook Comprar vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!